E quando você menos espera, Kyo, é hora de crescer, é hora de se mover, é hora de perder o medo de ser machucado novamente, é hora de dar um passo adiante e expressar com honestidade os seus sentimentos para quem você ama. Blue Box, capítulo 166. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Blue Box, o nosso melhor romance do universo. E meus queridos, que capítulo foi esse? Não, cara! Simplesmente eu fiquei apaixonado por esse capítulo, um dos melhores de todo o mangá. Aquele sorriso do Kyo sendo contagiado pelas atitudes da Ayami. Ai, me ganhou muito e eu espero que dessa vez ele cresça. Se a autora tá abordando isso, é porque no próximo capítulo o negócio vai ser melhor ainda do que foi nesse. Vocês querem apostar comigo? Não. Ai, minha nossa senhora, cara, eu tô muito animado. Esse capítulo está incrível. E é claro que eu quero comentar muito com vocês sobre o que aconteceu nele. Então também espero aí o seu comentário embaixo e espero que você fique comigo nesse vídeo até o final, beleza? Muito obrigado a todos os românticos que estão deixando aquele famoso like aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo. E agora nós vamos pra esse capítulo que me deixou com um sorriso de ponta a ponta. Esse capítulo foi incrível, cara, incrível. O desenvolvimento do Kyo, todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, ele coloca isso pra fora e nos mostra que é o momento de crescer, é o momento de dar um passo adiante. Dar um passo muitas vezes no desconhecido, do que você não sabe o que vai acontecer, pra finalmente amadurecer e crescer. Então vamos direto, galera, vamos direto para esse capítulo que está insano de bom. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com a Saki segurando ali na mão do Kyo, como a gente viu no capítulo passado, e pedindo para que ele a protegesse. E é então que o Kyo fica naquela dúvida, enquanto nós vemos ali uma imagem da Ayami. O que será que está se passando no coração da Ayami, nos seus pensamentos, principalmente depois do Takasago chegar e mandar aquela super direta que, é claro, ele tá gostando dela e que ele acha ela muito fofa e, bom, tá conquistando aos pouquinhos ali a Ayami. Só que, será que o Kyo vai impedir com que isso aconteça? Bom, isso nós só veremos mais pra frente, não é? De todo jeito, nós tivemos uma página dupla lindíssima ali de Blue Box, com várias imagens lembrando aqueles contos de fadas, com Taiki segurando uma sapatilha, a Chinatsu meio que encenando a Cinderela, enquanto nós vemos ali Chapeuzinho Vermelho junto com o Lobo Mau, que seria a Hina, e também o Haruto. Nós vemos ali o que seria a Bela Adormecida, pelo menos é o que eu imagino ali na parte da Ayami, enquanto nós temos o Kyo e a Saki representando, acredito eu, Joãozinho e Maria. Mas tirando essa página lindíssima que nós tivemos nesse capítulo, é nesse momento em que a Saki está olhando ali pro Kyo, pedindo para que ele a proteja, que aparece o Taiki para salvar a pátria. Isso mesmo, o chip Ayami e Kyo ainda existe, porque o Taiki chega lá, acaba atrapalhando, porque ele fala assim: ô Kyo, consegui aqui uns lanchinhos pra gente comer junto, bora? E aí então ele tá lá junto com a Saki, só que a Saki dá uma olhadinha, acho que ela fica meio sem graça e tudo, fala: ah, depois eu te vejo, vou indo nessa e tal, e aí ela vai embora. Nisso que ela vai embora, o Taiki fala assim: pô, essa daí não é a sua amiga de infância e tudo, e o seu primeiro amor? E aí eu achei muito legal que o Taiki sabe disso, porque o Kyo, ele sempre foi um cara muito mais reservado, então eu não imaginaria que ele ficaria contando de quem ele gosta, esse tipo de coisa, mas ele contou pro Taiki, eles são amigos há muito tempo, e eu gostei que nesse capítulo eles tiveram uma relação um pouquinho mais de amizade do Taiki para com o Kyo, porque normalmente era o Kyo quem ajudava o Taiki, vamos falar assim, ele dava um certo suporte. Dessa vez nesse capítulo o Kyo é o personagem principal e o melhor amigo que vai o ajudar vai ser o Taiki. Então gostei muito de ver essa amizade entre os dois, porque é algo que a gente raramente vê em Blue Box, assim, pelo menos da parte do Taiki com o Kyo. E aí a gente vê uma partezinha ali de flashback de quando eles eram pequenos, porque a Saki sempre ia torcer pro Kyo, e aí então o Taiki pergunta: ô, quem é aquela menina que sempre vem torcer pra você aqui? Aí o Kyo: não fica olhando ela não, viu? Aí ele: ah, por quê? Porque, claro, ele gostava dela e não queria que os outros ficassem de olho na menina que ele gostava. E aí o Taiki mostra que o Kyo já tinha conversado com ele sobre ter superado esse antigo amor,
tanto até que o Taiki pergunta, pô, que tipo de conversa vocês estavam tendo? Era uma conversa mais séria? Era algo mais bobinho, assim, e tudo mais? E aí o Kyo já conta tudo pra ele. Ah, é que ela tá tendo problema com o ex-namorado e ela pediu pra eu proteger ela. Nisso o Taiki fica, proteger? Tipo, proteger? Mas como assim? Você acabou de superar ela, vamos dizer assim, e aí, tipo, ela aparece do nada e faz esse tipo de coisa, o que você vai fazer? E aí o Kyo fala, ah, não sei, eu acho que eu deveria, sei lá, andar junto com ela pra casa, essas coisas e tal, e aí o Taiki faz mó cara, tipo... E aí o Kyo pergunta, que careta é essa, meu filho? E aí o Taiki fala assim pra ele, então, cara, é que eu não acho que isso seja justo com você. Sabe por quê? Porque assim, tipo, eu entendo que seja zoado, ter aquele negócio do ex-namorado encher o saco e tal, só que ela tá te pedindo algo que você sequer pode negar. E pra mim tá parecendo que ela tá pedindo isso pra você porque você sempre é muito doce com ela, você sempre é muito gentil com ela, ela sabe que você não vai negar essa ajuda. Me parece mais que ela tá se aproveitando de você do que necessariamente gostando de você de fato. E assim, eu não queria falar mal dela, já que você já gostou dela uma vez e tal, é aquele sentimento de, pô, mano, você já gostou dela e tudo, eu não quero falar mal dela pra não parecer que eu sou o ruim da história, mas aí o Taiki explica, cara, ela tá se aproveitando de você, parece que ela tá fazendo isso, então acho que não pega muito bem. E aí, essa percepção do Taiki pode nos mostrar que sim, a Saki está se aproveitando do Kyo, mas que também, será que não nutre ali um pouquinho de sentimento por ele, ou só tá usando ele pra se livrar realmente do namorado e depois vai falar assim, ah, não, a gente é só amigo e pronto, acabou. Não me parece ser isso, me parece que tem um pouquinho de inveja, não sei se ela gosta exatamente do Kyo, mas parece que ela tem um pouquinho de ciúmes e inveja ali de outra garota junto com o Kyo, porque ela leva o Kyo como se fosse o seu irmãozinho mais novo. Então, eu vou imaginar que a Saki, ela não é uma pessoa ruim nesse ponto, porque até mesmo o Matsuoka, que parecia o cara mais ridículo do mundo, não era tão ridículo assim. Então eu acredito que a autora vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais humana, sem vilanizar a Saki, vamos dizer assim. E bom, gente, continuando aqui a conversa dos dois, o Taiki fala que o que importa de fato é o que o Kyo quer fazer. Então ele está ali para dar o seu conselho pro Kyo, para tentar ajudar ele, mas o que importa realmente é o que ele quer fazer de fato. Nisso, o Kyo, ele dá uma olhada pro lado, que é aquela olhada tipo, putz, tô em dúvida, será que eu deveria fazer isso mesmo ou não? Eu acho que eu deveria ajudar ela, porque aí tem aquele flashback dela sempre ajudando ele, oferecendo a água e tudo. Foi uma pessoa que sempre protegeu ele, assim como se fosse uma irmã realmente mais velha dele, e ele tinha aqueles sentimentos por ela, então ele pensa, pô, se ela me protegeu e ela tá com problemas agora, eu acho que eu deveria ajudá-la. Só que ele tá em dúvida, porque aquilo envolve também os seus sentimentos e ele tava querendo seguir adiante, assim, tipo, ele já tá gostando de uma outra pessoa e ele sabe que se isso acontecer, dele ficar protegendo ela, ele pode se magoar novamente, seja perdendo uma pessoa que ele gosta atualmente, seja ficando perto da Saki pra depois, ó, levar um pé na bunda, sei lá, alguma coisa assim acontecer. E aí então o Taiki percebe e ele fala assim, ao invés de eu falar mal ou qualquer coisa desse tipo, eu vou entender o Kyo. Tipo, ele entende realmente o amigo, que foi uma parte que eu gostei pra caramba do Taiki. Que amigo que é o Taiki, que amigo sensacional. Porque ele começa a dizer ali pro Kyo que independente do que ele faça, ninguém vai ficar bravo com ele, ninguém vai ficar tipo, mano, você não devia ter feito isso e tal, tal, tal. Até porque quando se trata dos irmãos, do time de badminton, ele é sempre muito atencioso, ele sempre se preocupa com os outros, ele sempre pensa nos outros em primeiro lugar, antes mesmo dele mesmo. E é por isso que o Taiki, ele fica bravo quando eu ver alguém ali meio que se aproveitando dele. Então, cara, olha só que legal a atitude do Taiki. Quando alguém tá querendo se aproveitar do Kyo, meio que ele toma essas dores e fala assim, mano, não façam isso. E por isso que ele tá fazendo isso nesse momento, porque ele não quer que a Saki atrapalhe ali a vida do Kyo e o magoe novamente. Não que foi a intenção dela magoar ele, mas ele não quer ver o seu amigo sofrendo. Só que ele consegue entender que o Kyo, ele não tem como negar um pedido de uma amiga de infância, de uma pessoa que foi muito querida por ele, que sempre esteve ali ao lado dele e ela está com problemas agora. Por isso ele fala, eu não vou te julgar porque eu te entendo e eu entendo o tipo de pessoa que você é. E aí então o Taiki fala uma das melhores coisas desse capítulo, porque ele sabe que o Kyo é uma pessoa que pensa muito antes de fazer alguma coisa. Ele pensa bastante, bastante, bastante e depois ele vai fazer. Ele não é uma pessoa muito impulsiva e o jeito que ele age é o que faz ele conquistar a confiança das pessoas. E ali é como se o Taiki dissesse, o jeito
jeito de você agir é muito mais importante muitas vezes do jeito de você se expressar, porque a sua expressão vem através das suas atitudes. Nós vemos que você se preocupa primeiramente com a gente do que necessariamente consigo mesmo, e por isso que você acaba conquistando a nossa confiança, e por isso que você é meu amigo, por isso que eu confio em você, porque as suas atitudes sempre demonstraram o que realmente você sente por alguém. Então, cara, que bonito ele colocando isso pro Kyo e mostrando, cara, olha, dá valor pra isso, cara. Você conquista a nossa confiança porque o jeito que você age é o de uma pessoa gentil. E isso acaba impactando o Kyo, que nesse momento ele pensa assim, caramba, o Taiki, ele é muito bom em expressar seus verdadeiros sentimentos, ele consegue ser muito honesto, ele consegue falar o que ele realmente sente, e eu gostaria também de fazer isso. Porque o Kyo, se a gente for ver, ele é sempre uma pessoa um pouquinho mais na dele, ele pensa muito antes de fazer alguma coisa, ele toma todas as precauções, e ele é o tipo de pessoa que age mais do que fala. Suas atitudes sempre vão falar mais do que suas próprias palavras, e esse é o jeito dele, por isso ele acaba sendo às vezes meio lento, como ele vai dizer aqui nesse capítulo. E ele queria ser um pouquinho mais como o Taiki, como a Yami, como pessoas que, tomam aquela atitude, dão aquele passo adiante, às vezes talvez muito impulsivo, mas muitas vezes caminhando adiante. Aí então a gente já começa a perceber que o Kyo não tá muito legal, ele começa a tossir, daqui a pouco ele vai ter uma febre, vai começar a ficar meio ruinzinho e tudo. E aí mais uma vez, gente, o Kyo começa a se comparar com os outros, a se comparar muitas vezes com o Taiki, falando assim, pô mano, comparado a ele, eu levo as coisas muito levianamente, assim, eu deixo estar, sabe? Eu levo de qualquer jeito, então eu deveria tomar mais cuidado, não tomar mais cuidado nesse sentido, mas tipo de... Pô, eu deveria também expressar meus sentimentos, eu deveria falar o que realmente eu sinto, porque ele sempre acaba ocultando suas próprias dores para poder ajudar os outros. E aí por conta disso ele acaba vendo todo mundo se mover e amadurecer muito mais rápido do que ele. É como se todos estivessem andando e ele estivesse a passos lentos. Ele também está andando, mas ele está andando muito lentamente, enquanto todo mundo está bem na frente dele, ele está lá atrás. E aí por ser muito comedido, ele acaba não crescendo, vamos colocar assim, crescendo entre aspas, né? E aí ele se lembra daquele flashback onde a Saki ofereceu a água pra ele, o chá, não lembro exatamente se era chá. Bom, ela ofereceu pra ele tudo, as mães deles os encontraram e tal, e aí então a Saki tava toda vermelha de tipo insolação, alguma coisa assim, já não tava muito legal, mas mesmo assim ajudou o Kyo. E aí ele não conseguia falar que gostava da Saki porque ele sempre dependia da proteção dela, ele ficava contando com a proteção dela, então ele sentia tipo, pô cara, eu não estou no mesmo nível dela, digamos assim, sabe? A gente não tá em pé de igualdade. Ela que me protege quando eu também talvez deveria proteger ela, cuidar dela e tudo. Então acaba que, como ele sempre estava para baixo e para trás, ele não era uma pessoa madura, digamos assim, ele não tinha crescido, então ele acabava não agindo. E por isso, quando ele viu ela namorando, sorrindo ali com outro rapaz, ele ficou tipo... Putz, grila, cara, tá todo mundo crescendo aqui, tá todo mundo passando aqui na minha frente, eu tô aqui parado. E aí ele nota que ninguém vai ficar esperando ele crescer, que ninguém liga para a sua lerdeza, porque todos vão acabar crescendo uma hora ou outra e ele vai ficando ali pra trás. E cara, essa parte é tão importante porque alguém, vamos dizer assim, mesmo ele sendo assim, lerdo, vai ficar não só ao lado dele, mas não vai ligar dele ser lerdo. A pessoa vai querer acompanhar também os seus passos. Então, olha só que legal como que vai fazer essa conexão aqui no capítulo. Porque aí, então, depois de comer com o Taiki, ele volta lá para suas atividades e tudo, para ajudar o povo e tal. Um cara pede para trocar junto com o Kyo, para ele ajudar ali, ele vai ajudar ali na esponjinha, segurar a esponjinha lá de medo e tudo. E aí, enquanto ele fica trabalhando, ele fica pensando, poxa, bem quando eu esqueço a Saki, que eu já estou em outra, ela volta e aparece agora, assim, sabe? E tá tudo se movendo, a história tá se desenrolando e eu não acabo notando nada. E a mesma coisa serve pra Ayami. Então, tipo, eu vejo ela se movendo, eu vejo ela indo adiante e eu sempre perco as minhas chances. Sempre aparece alguém primeiro do que eu. Porque aí, olha o que vai acontecer. Ele vai contar pra gente como ele se apaixonou pela Ayami. Bom, primeiro ele sentia um pouco de medo dela, um pouco de receio dela, na verdade, porque ela era muito barulhenta, seguia muitas tendências e tudo. Ela fazia pressuposições e depois quando ele falava alguma coisa pra ela, ela ficava meio tipo, putz, ficava triste ali, né? Porque ela trocava muitos pés pelas mãos, vamos dizer assim. E aí, por conta disso, que eu até senti que ela devia pensar um pouquinho antes de agir, porque ela acaba sendo
muito impulsiva, mas essa honestidade dela, essa impulsividade, o jeito que ela expressa realmente seus sentimentos, assim, sem precisar ali se segurar muito, essa forma de expressão, assim como do Taiki, né, é o que faz ele admirar o Taiki, mas também é o que faz ele se cativar ali e ser pego pela Ayami. Então ele acaba se divertindo, ele acaba gostando disso na Ayami. E aí ele se lembra da frase do rapaz do capítulo passado, que diz que quando ele está com a Ayami, ele parece se divertir bastante. Só que quando ele pensa na Ayami, ele pensa a mesma coisa que a Ayami pensa dele, gente. Tipo, não, ela trata todo mundo bem, ela é gentil com todo mundo, ela é desse jeito mesmo. Na verdade, ela é sempre boazinha com todo mundo e tal. Eu não quero ser machucado novamente, então é melhor eu evitar isso daqui, é melhor eu ficar um pouquinho longe e tudo. Eu não quero passar por tudo isso novamente. E aí ele se lembra de uma imagem que a gente não tinha visto, porque quando o Takasago confessou pra Ayami que gostava dela, olha só o que aconteceu, o Kyo tava olhando, ele tava passando por ali, ele olhou ali e falou assim: caramba, mano, eu odeio ser desse jeito, eu odeio ser uma pessoa que não expressa meus sentimentos, que não fala o que eu penso, eu odeio ser lerdo. E, gente, em todo o capítulo, todo mundo vai pedindo a ajuda do Kyo num canto e em outro, ele começa a tossir, começa a ficar mal, parece que vai começar ali pegar uma febre e tudo, vai ficar ruim pra caramba, o outro cara pede a ajuda dele nesse momento, ele vai pensando em tudo isso ao mesmo tempo, então vai somando cada vez mais pra sua cabeça, mas foi muito legal de ver como ele se apaixonou pela Ayami, pela parte, tipo, cara, ela é muito cativante, o jeito dela, mesmo sendo barulhenta e tudo, é uma pessoa que, cara, ela expressa seus sentimentos com honestidade e acaba atraindo ele. E aí o Kyo vai ajudando o pessoal, só que ele vai ficando cada vez mais cansado, ele vai começando a tossir, até que num momento ele vai lá, tá colocando o negócio, quando ele vai descer da cadeira, ele acaba tendo ali meio que uma tontura aparentemente, e nisso ele escorrega da cadeira, cai de bunda no chão, tipo, se machuca ali, né, porque, mano, cair com cocos assim é ruim demais. E aí os caras ficam tudo preocupados, o que aconteceu, Kyo? Meu Deus, você se machucou e tal, e aí o Kyo, não, eu tô bem, relaxa e tal, não, vamos levar ele na enfermaria, não sei o que, aí o Kyo, não precisa levar na enfermaria, eu vou sozinho, não tem problema, não precisa se preocupar comigo. E aí o Kyo, mais uma vez, ele se sente frustrado consigo mesmo, porque ele nunca consegue ser honesto, ele sempre fala que ele tá bem, até mesmo quando ele tá sofrendo, até mesmo quando ele não tá legal. E aí, parando pra pensar no passado dele com a Saki, é um dos motivos que talvez ele não goste que os outros o protejam. Não que ele não goste, mas que, tipo, ele evita que as pessoas o protejam porque ele sente que ele tá atrapalhando todo mundo, que ele tá sendo um fardo para todo mundo. Então ele não quer que as outras pessoas sofram em decorrência dele. E por isso que agora meio que ele troca esse papel para ele ser o protetor, vamos dizer assim, né? E isso só o atrapalhou até então. Então por isso ele deve ficar ali meio com raiva de si mesmo. E aí, cara, os caras olham pra ele e falam: mano, você tá vermelhaço, você tá queimando, cara. Você deve estar com muita febre, você deve estar muito mal. O pessoal não deixa ele ir pra enfermaria sozinho. Colocam ele ali numa cadeira e falam assim: mano, a gente pode carregar ele até a enfermaria e tal. Chama um professor, não sei o que, papapá. E aí o Kyo tá lá ruinzinho, pensando: pô, mano, eu devia ser mais como a Ayami, eu devia ser mais como o Taiki, eu devia expressar o que eu realmente tô sentindo. Tipo, é como se ele estivesse segurando toda a dor que ele tá sentindo, todos os seus sentimentos, e ele nunca explode isso. E isso, querendo ou não, faz mal pro Kyo, faz mal pra todos nós. Se a gente não expressa os nossos sentimentos, sendo que a gente gosta da pessoa, alguma coisa assim, se a gente não dá o passo adiante, se a gente não supera esse medo de ser machucado novamente, cara, infelizmente vai dar ruim pra gente em algum momento, a gente vai se sentir cada vez mais frustrado. E aí então, quem é que vai aparecer nesse momento? Isso mesmo, aparece ali a Ayami correndo com um carrinho ali, sai da frente de todo mundo, tô passando, o pessoal olha pra ela e fala assim: o que você tá fazendo, minha filha? Pô, vocês não estão vendo aqui, não é óbvio? Vamos, coloca aí o Kyo em cima do negócio aí que eu vou levar ele pra enfermaria. E aí o Kyo fala: não vou de jeito nenhum. Aí ela fala assim: cala a boca, não quero saber, você vai apenas se cansar se você for sozinho, eu vou te levar aqui no carrinho junto comigo, porque ele deve ter machucado ou o pé, deve ter torcido, ou então deve ter machucado ali o cóccix, deve estar doendo, alguma coisa assim. Ele também tá com febre, né? Então ele deu uma desmaiada, tava exausto, então tem que ir pra enfermaria, o pessoal precisa ajudar ele. Nisso, a Ayami vai levando ele, e aí ele começa a pensar assim: pô, meu, eu falei pra ela que eu não queria isso, mas ela é teimosa, ela nem me escutou, nem nada do tipo. Ela não liga das minhas maneiras de fazer as coisas. E aí, o que ela quer dizer nesse momento, pega um pouquinho mais no espanhol, na tradução do espanhol ficou melhor, a Ayami, ela não liga pro ritmo do
do Kyo. Ela não liga que ele é lerdo, alguma coisa assim. Ela entende ali o tempo dele. Assim como o Taiki também entende o sentimento ali do seu amigo, a Ayami entende ali como é o Kyo. Independente se ele é lerdo, se ele faz as coisas ali sem falar pra todo mundo o que ele realmente está sofrendo, o que realmente ele tá passando, e essa honestidade ali da Ayami de cuidar dele, de estar ao lado dele, faz eles abrir um sorrisão tão lindo, cara. Nossa, que sorriso lindo nesse momento, porque aí ele começa a sorrir ali e tudo, e aí enquanto ele tá sorrindo, a Ayami tá correndo ali com ele, mas tem o carinha ali que também tava junto com a classe lá, que tava do lado do Kyo, que aliás socorreu ele, que também tá correndo junto com eles. E aí então a Ayami tá lá andando quando o Kyo ele fala assim, Moria, eu gosto de você, mas ele fala bem baixinho. Não sei se a Moria percebeu, né? Se a Ayami percebeu, porque ela ficou meio coradinha. Ela pode ter ficado meio coradinha porque ela tava realmente andando ali com ele na escola e tudo, cuidando dele. Aquela vergonhinha que bate ali. Ou então ela escutou que o nome dela foi mencionado. Porque depois do Kyo falar que gosta dela, ele diz que ele gosta exatamente disso nela, da sua honestidade, o quanto ela se preocupa com os outros, o quanto ela expressa ali seus sentimentos e ela não se importa que o Kyo pode ser lento, se ele não sei o que, tal. Cara, foi muito legal. E na nota do editor tá dizendo ali, será que a Ayami escutou ali as palavras baixinhas que o Kyo acabou falando? Então, olha só, galera, será que ela escutou? Será que ela não escutou? Não sei, pessoal, mas seria muito interessante se ela tivesse escutado pelo menos o Moria. Se ela escutou pelo menos o nome dela sendo falado, ela vai perguntar pro Kyo, o que você falou ali naquele momento? Porque, segundo a nota do editor, parece que o Kyo, ele fala isso e depois ele meio que desmaia. Então, acredito que no próximo capítulo ele já vai acordar na enfermaria com a Ayami esperando ele ali se recuperar. Aliás, eu acharia muito bonito se isso acontecesse. Então, cara, que capítulo sensacional. A amizade do Taiki com o Kyo foi muito bem trabalhada nesse capítulo. Mostrou dessa vez como se o Kyo fosse o personagem principal, e isso eu gostei, porque esse é um dos melhores casais que tem, o Kyo e a Ayami, e o Taiki ajudando o Kyo, assim, com a sua amizade e tudo, pra ele tomar uma atitude de realmente crescer, de expressar os seus sentimentos. Foi muito bem desenvolvido e muito legal de ver. Eu sentia falta um pouquinho do Taiki ajudar o Kyo, e eu gostei que nesse momento ele foi o seu ombro amigo realmente. Mostrou ali que os dois são melhores amigos de fato. E aí a Ayami cuidando ali do Kyo, cara, ela chegou do nada. Mano, ela deve ter visto de longe, ficou mega preocupada e falou, não, eu tenho que ajudar ele e tal. E aí é nesse momento que no próximo capítulo, mano, pode acontecer de tudo. Pode acontecer, sei lá, da Ayami tomar uma atitude e falar assim, pô, eu gosto de você e tudo, ele escutar. E aí, cara, eu tô muito animado, eu tô muito curioso pra saber, cara, eu tô muito curioso pra saber. Espero que a Saki não apareça, que não tenha visto a Ayami correndo com o Kyo, porque é bem capaz dela se preocupar e tomar a frente também e atrapalhar tudo. Então vamos ver o que realmente vai acontecer, mas chegou o momento do Kyo crescer. E eu quero lembrar vocês de uma coisa, quando a autora de Blue Box, ela trabalha muito os pensamentos de eu tenho que crescer, eu queria ser como tal pessoa, eu tô sendo muito lerdo e tudo, é quando ela vai, inclusive, fazer com que essa pessoa cresça de verdade. Quando ela sempre comenta sobre algo, como ela comentou ali sobre o beijo e tudo do Taiki e da Chinatsu, logo no próximo capítulo, ou no mesmo, não lembro exatamente, os dois já deram um beijo, né? Foi um beijo no rosto e tudo, só que ela, quando ela trabalha esse tipo de coisa, é que realmente vai acontecer. Se ela tá falando muito sobre a expressão de sentimentos, de crescer e tudo, amadurecer, que todo mundo tá crescendo menos o Kyo, é porque é aí que o Kyo vai crescer de fato. Essa autora não parece ser o tipo de pessoa que escreve a história e ela te dá um bait, assim. Ela fala, trabalha ali no pensamento dos personagens e nada acontece. O personagem continua sendo aquele que ele era mesmo desde sempre, sabe? Então eu imagino que sim, nós teremos ou uma declaração ou alguma atitude do Kyo para com a Ayami. E aí, quem sabe a Ayami não olhe pra ele e fale, meu Deus, eu também tô gostando de você. Cara, eu estou animado! Cara, eu estou muito feliz com esse capítulo. Esse capítulo foi incrível, cara, incrível. Eu fiquei doido quando eu vi aquele sorrisão do Kyo, Ayami andando com ele. Eu tô muito curioso pro próximo. E cara,
já tem uma fanfic aqui na minha cabeça. Eles estão lá, a Yami tá cuidando dele, ele vai acabar acordando ali na enfermaria e tudo, ele vai estar com meio febre, depois ele vai dar uma recuperada e tal, e aí eles vão começar a conversar, e aí talvez a Yami vai dar uma bronca nele falando assim, pô, você devia falar logo o que você pensa, o que você tá sentindo e tudo, se referindo claramente ali à febre dele, doença e tal, né, tipo, que ele não tá muito legal e tudo. E aí o Kyo, ele vai entender aquilo da forma certa, mas também da forma de tipo, chegou um momento talvez de eu expressar meus sentimentos, e aí ele fala, então Yami, eu gosto de você. Cara, eu já fico doido só de imaginar. Bom, gostaria de saber o comentário de vocês e eu te aguardo no próximo capítulo de Blue Box que sai na semana que vem, e o anime também sai na semana que vem, dia 3 de outubro. Estou muito animado e vocês, por favor, me comentem aí. Agora, o Joe está vazando. Até um próximo capítulo. Fui, valeu.